Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Hoje é dia de falar de lançamento aqui da editora Panini, que é Batman Contos por Tim Sale. Trabalho que eu ia comentar ontem no canal, mas no dia que eu estava gravando, o desenhista acabou falecendo. Veja só que triste isso. Até fiquei meio assim fazer um vídeo focado nesse encadernado, mas ao mesmo tempo eu acredito que também seja uma maneira bacana a gente celebrar aqui toda a obra desse artista muito conhecido do universo do morcego, que é o Tim Sale, né? Conhecido por Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, etc. Mas que tem outros trabalhos também com o Batman. Inclusive eu vou entrar nos pormenores aqui durante o vídeo, mas aqui nós temos trabalhos iniciais, antes mesmo do Tim Sale se consagrar com o Homem-Morcego aí em histórias clássicas. Então é um trabalho bem legal, com vários depoimentos interessantes aqui do próprio desenhista. Então vamos dar aquela boa olhadinha aqui e ver se é o tipo de material que serve para você, que te agrada. Show? Bora! Então bora dar aquela olhadinha, meus amigos, encadernado aqui do artista de Batman Longo Dia das Bruxas e da série Heroes, porque o Tim Sale ficou conhecido muito por causa dessa série também, né? Batman Contos por Tim Sale. Temos aqui roteiro Darwyn Cooke, Alan Grant, Katie Puckett e James Robinson. Temos aqui a lombadita, e nós temos informações na quarta capa. E aqui você vê as histórias que foram publicadas, né? Temos a Showcase 93 e 94, ou mentira, desculpa, 94, 3 e 4, desculpa. Legends of the Dark Knight 32 a 34, Shadow of the Bat 7 a 9, Solo número 1 e Batman Black and White, volume 2. Show! Então o propósito desse encadernado aqui é mostrar as primeiras histórias que o Tim Sale desenhou envolvendo o Homem-Morcego, né? Esse é aqui o propósito, então, dessas tramas, que elas acabam sendo não tão conhecidas, né? Porque o Batman Longo Dia das Bruxas é muito conhecido, Vitória Sombria, tem as histórias com a Mulher Gato, e assim vai indo. Mas essas traminhas aqui são interessantes para você ver o início de carreira, então, esse famoso desenhista que infelizmente nos deixou muito, mas muito recentemente. E o legal de você rever essas histórias aqui, incluindo o Um Contra Batman Lâminas, que o pessoal curte bastante, é você ter aqui o depoimento do próprio Tim Sale sobre essas histórias, sobre qual era o pensamento em relação ao Batman, em como ele estava retratando o Homem-Morcego com os seus desenhos nos primórdios. Você tem toda uma abertura aqui com as palavras do Richard Starkins, falando sobre Tim Sale, o auge de Tim Sale, um texto bem bacana, e ao mesmo tempo nós temos aqui então todo o depoimento do desenhista, e esse é o grande atrativo do encadernado, que além de republicar essas histórias, que só tiveram uma publicação dentro do Brasil ou são inéditas, você tem todo o depoimento aqui sobre o lance do Bob Harras ter pedido então para fazer esse encadernado aqui, lançar nos Estados Unidos, reunindo as primeiras histórias do Tim Sale, sobre o fato do Tim Sale falar sobre os grandes desenhistas do Homem-Morcego, né, e não se colocar dentro desse grupo seleto, mas ao mesmo tempo ele faz parte disso, e ele se impressionando com o seu próprio começo de carreira com o Batman, né, sobre como algumas decisões dele dentro do desenho acabaram impressionando ele para esse começo de carreira. Então é interessante as palavras aqui do desenhista, é muito bacana ver isso. Então essa história então aqui que faz parte daquela do morcego, onde depois do asilo Arkham ser destruído, os detentos do asilo, do sanatório, vão para Blackgate, escrito pelo Alan Grant. Eu gosto dessa história porque a gente vê aqui um confronto entre os detentos do Arkham e os prisioneiros da Blackgate. Eu acho interessante como vai se desenrolando essa trama toda. Você vê até aqui alguns momentos um pouco mais trágicos. Você vê a retratação do Duas Caras, como é que era o desenho do Tim Sale, né? Que mudaria drasticamente quando você passa, por exemplo, para O Longo Dia das Bruxas. Aqui o Duas Caras não está com uma fisionomia muito estilizada, né? Aqui tá com um personagem praticamente, entre aspas, normal, né? Aqui tá um negócio muito mais tranquilo. Quando você passa pro Longo Dia das Bruxas, você vê um Duas Caras totalmente diferente. Então é legal você ver essa evolução do desenho aqui do Tim Sale, esse desenho famoso aqui dele também. Ó como ele fazia aqui, né? A numeração, de como é que ia compor a cena. Muito interessante. E aqui tem a continuação da história. O asilo Arkham enfrentando a Blackgate em um jogo de beisebol. O Jeremy Arkham também participando bastante, que é um diretor ali da Blackgate. Eu gosto dessa historinha, eu acho ela divertida. É uma trama que ela acaba não se relacionando às histórias da Queda do Morcego porque ela não tem tanta influência, mas pra mim ela é legal. Nas palavras do Tim Sale, ele fala que ele gosta muito dessa cena aqui, como a composição das sombras acaba afetando aqui e trazendo tudo que envolve o Jeremy Arkham isolado dentro da Blackgate. Então você vê que bacana esse tipo de depoimento para a gente entender como é que funciona a cabeça do desenhista. Aqui então o Tim Sale fala sobre um contra Batman Lâminas, né, o Batman Legends of the Dark Knight, dessa história que o James Robinson criou, escreveu, que envolve o personagem Cavaleiro.
Você vê aqui a construção dele e o Tim Sale meio que se escalando para fazer esse trabalho. É uma figura, né, esse antagonista que ele não aparece tanto posteriormente, ele ficou mais relegado a essa história. Ele apareceu mais recentemente naquele trabalho do Esquadrão Suicida do Tom Taylor, mas não evolui muito o personagem não. Mas ainda assim eu acho legal dessa história por você ver realmente ele como o desenho do Tim Sale era, entre aspas, um tanto quanto cru se comparado ao que a gente vê hoje em dia. Mas ainda assim a trama do Robinson ele tem o seu charme em trabalhar esse personagem. E a gente vê aqui uma reconstrução dele se comparado à sua versão mais antiga. O Cavaleiro sempre foi um personagem meio diferente, eu diria. Mas ainda assim eu gosto dessa trama, principalmente pelo desenho do Tim Sale. Eu acho que o grande atrativo é o desenho do Tim Sale. Mas a gente passa para essa história aqui que é inédita. Só lembrando que essa aqui só foi publicada uma vez no Brasil, né? Um conto de Batman Lâminas. Inclusive essa história aqui do Asilo Arkham versus a Blackgate também só foi publicada uma vez no Brasil na revista mensal do Morcego, lá do Tempo da Queda do Morcego, da editora Abril. E nós temos aqui então essa história que é inédita, que foi publicada em Shadow of the Bat, número 7 a 8, e que acabou então aí tendo sua primeira publicação agora. Aqui também o Tim Sale fala uma coisa que eu achei muito interessante sobre o período editorial das histórias do Batman, onde na edição número 8 dessa história, de Shadow of the Bat, o Tim Sale fala se ele deveria colocar uma caracterização em um relógio que nós temos aqui. Esse relógio, basicamente, o Tim Sale falou, será que eu dou uma estilizada parecendo um morcego, uma coisa nesse sentido? Ele perguntou isso pro roteirista, que é o Alan Grant, só que o editor Daniel New falou, olha, não, eu não quero que você faça isso porque isso pareceria muito uma coisa do Batman dos anos 60, Batman do Adam West, e a gente não quer que o Batman se remeta a isso, nós queremos afastar qualquer influência desse Batman nas histórias do Homem-Morcego. Lembrando que esse período realmente o Batman do Adam West era um tanto quanto marginalizado dentro do que envolvia a DC, né? Realmente o Daniel New queria afastar muito essa vertente desse Batman mais, nas palavras daquela época, bonachão, né? Do camp. Então você não tinha essa estilização. Mas aqui é uma trama onde a gente vai ver alguns vilões B e algumas criações do próprio Alan Grant aqui, sequestrando figuras influentes em Gotham City. Então nós temos o Chancer, que é esse personagem criado pra cá, tem um Homem-Gato aparecendo, tem inclusive o Homem-Calendário do Tim Sale numa roupagem bem Era de Prata, uma coisa bem diferente do que você vê ele fazendo no Longo Dia das Bruxas, por exemplo. É a primeira vez que o Tim Sale desenha o Homem-Calendário. Veja só como é diferente. E você vê até tem o Mariposa Assassina também. Então é um grupo de vilões aqui tentando fazer umas artimanhas envolvendo pessoas influentes em Gotham City, inclusive sequestrando o Bruce Wayne. E você vê todo o desenrolar desse trabalho envolvendo também essa figura que está perseguindo então esse personagem que o Alan Grant criou para essa trama, se eu não estou enganado, que é o Chancer. Então é uma trama bem básica, assim, nada demais. Eu até entendo porque não foi publicado no Brasil. Aí tem o Robin também ajudando a salvar o Bruce, que foi capturado, enfim. Todo um trabalho aqui interessante, mas de novo, eu acho que vale mais para você ver que realmente o Tim Sale brilhar no começo da sua carreira desenhando o Batman e fazendo seu nome junto ao personagem. Pois bem, aí nós chegamos aqui às histórias que são mais soltas, né? Histórias one-shots rapidinhas, como por exemplo Cavaleiro das Trevas, onde nós temos aqui o roteiro Darwin Cook. O Tim Sale entrou em contato com o Darwin pedindo para que ele escrevesse uma história. Aí ele escreveu essa trama que envolvia o Batman e a Mulher Gato, muito bonitinha. Você vê até o Tim Sale falando muito bem sobre a trama e como ele gostou de fazer esse trabalho. E depois nós temos, inclusive a Panini poderia republicar, né? Isso aqui faz parte daquelas histórias solo, que foi publicada aqui no Brasil pela Eagle Moss. A Panini podia trazer também esse trabalho pra cá, né? Publicar, seria legal. Mas eu acho muito bacana como termina essa história. E você vê o Batman de ponta cabeça aqui, com essas marcas de batom, você não consegue ver direito que ele tá, enfim, qual a expressão dele. Mas quando você vira aqui, você percebe que ele tá dando um sorrisinho, que ele gostou dessa captura que ele acabou sofrendo pela Mulher Gato e gostou dos beijos dela, né? Quem não gostaria? Essa é a verdade. Mas aí nós vamos para a última história, que é do Batman Preto e Branco, que foi escrito pelo Kelly Puckett, que fez trabalhos muito memoráveis envolvendo a Batgirl, por exemplo, e o Batman Adventures. E aí o Tim Sale convidou então o Kelly Puckett para escrever essa história aqui do Batman enfrentando uma noite de crimes em Gotham City, no melhor estilo Batman Preto e Branco. Essa aqui já foi publicada algumas vezes. Algumas vezes? Eu acho que não, na verdade, talvez tenha sido publicado pela primeira vez no Omnibus da editora Panini recentemente. Mas enfim, aí nós temos aqui todo o lance das capas que o Tim Sale fez e todo o depoimento dele também. O Tim Sale acabou sendo um capista muito conhecido aí nas histórias do Batman, Detective Comics, né? Tem toda aquela fase, aquele arco de histórias que eu já mencionei que eu gosto bastante,
que é o do Corpo de Delito, que ele fez todas as capas. E aqui então esse encadernado acaba reunindo, que são belos desenhos, belíssimos desenhos. Essa capa aqui é muito conhecida, essa Duas Caras que eu acho fantástica, essa aqui dá pra emoldurar praticamente. Acho que todas dá pra emoldurar, né? O Coringa aqui, conversando com o Batman, Mulher Gato, aí tem um pinguim, e termina com essa traminha aqui, né? Detective Comics continua, Here Lie Jason Todd, que nós temos aqui a Batgirl. Eu lembro dessa capa aqui, eu não sei se a Panini publicou essa capa, mas tem essa aqui também. Enfim, ele fez um bom trabalho aqui como capista no universo do morcego, né? Ó, a Batgirl tinha também bastante capas do Tim Sale. E nós temos aqui no final informações envolvendo o autor, né? Que infelizmente faleceu. Eu gostei desse encadenado, galera. Eu gostei desse encadenado então por esse resgate que envolve essas histórias que ou nunca tinham sido publicadas no Brasil, ou que só tiveram uma publicação uma única vez no Brasil. Eu acho que o principal desse trabalho aqui é para você conhecer exatamente os depoimentos do desenhista, né? Ver o que ele pensava em relação a essas histórias e ver como ele revisa o seu próprio trabalho no começo de carreira com o Homem-Morcego, né? E como ele também aprecia esse personagem. Então acaba sendo um encadenado como esse atrativo de você estudar aqui o Tim Sale, né? Estudar a arte deste grande desenhista que foi conhecido por várias obras famosas do Homem-Morcego, mas saindo dos clássicos especificamente, retratando aqui, na verdade, as histórias menos conhecidas e também as capas, né? Então quem procura nesse aspecto aqui de ver realmente algo diferente envolvendo o Tim Sale pode se surpreender. E ainda tem esses depoimentos que acabam enriquecendo aqui tudo que envolve este material. Mas eu vou destacar para vocês que as histórias aqui, tirando uma outra que é mais curtinha, ou mesmo essa aqui que é mais divertidinha do beisebol, nós não temos aqui histórias que são fantásticas, tá? É bom destacar, as histórias fantásticas do Tim Sale são aquelas que estão encadernados próprios. É bom ressaltar isso para você não depois falar, porra, achei que ia ler histórias surpreendentes. Não é isso também. Aqui é na verdade para fazer um estudo em relação ao desenho do cara, né? É realmente um trabalho dedicado aqui a você ter mais um pouco da arte do Tim Sale com o personagem Batman, tá? Então é um ponto importante aqui para colocar para você não se sentir enganado, né? Achando que vai ler a melhor história do mundo do Batman com os desenhos do Tim Sale e histórias que são mais ou menos. Mas eu gostei desse encadenado porque eu sou aquele cara que gosta de extras, gosta de depoimentos dos artistas, do roteirista, desenhista. Eu me surpreendo com essas coisas e acabo aprendendo bastante com as palavras aqui de quem compõe essas obras do Batman. Então pra mim é um tipo de material que me chama muita atenção e que acaba servindo bastante. Então se você tem este mesmo propósito que a minha pessoa, né, de quando busca um quadrinho e gosta desses extras, pode ser que seja uma edição pra você também. Beleza? Então feita a revisãozinha aqui do encadernado, é hora da gente trocar de câmera. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. E aí, o que você achou do quadrinho? Gostou ou não gostou? É o tipo de material que serve pra você, não é o tipo de quadrinho que te apetece. O problema é o preço, não é o preço, enfim, traga todos os seus comentários possíveis, me diga se você conhecia essas histórias também. Aproveite, deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar os vídeos, esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.